Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um curso aqui, mais um bloco, né? E dessa vez a gente está entrando exatamente no nosso último conteúdo, nosso último assunto, que é exatamente essa parte de colisões, tá? Talvez um dos mais esperados, exatamente por ter a ver com o trânsito, né? O que a gente vai vivenciar lá no dia a dia da PRF. E aí, esse conteúdozinho aqui, na verdade, ele é um aglomerado, ele é uma simbiose entre vários assuntos que a gente já viu separadamente. Por exemplo, quantidade de movimento, energia, coeficiente de restituição, vou já te apresentar ali, relembrar algumas coisas. Velocidade relativa você também já conhece, mas a gente também vai fazer essa revisão, tá? Então sinta-se totalmente amparado para poder a gente fazer aqui uma revisão bem bacana sobre esse assunto, que ele é muito, mas é muito importante mesmo, tá? E aí, terminando essa partezinha, né, esse conteúdo que nos resta, a gente entra aí no bloco de questões, a gente vai da questão 15 até a questão 26, e aí a gente encerra o nosso conteúdo. E como um a mais aí para você, terminando essas questões desse assunto, a gente vai resolver 42 questões que já caíram em exercícios, tá? Assim que a gente terminar esse conteúdo aí, esse último conteúdo, né, de colisões, aí a gente entra num bloco chamado questões de concursos. Do mesmo jeito que a gente fez lá na parte cinemática, a gente vai fazer um agora também, tá, nessa parte de dinâmica e encerrando esse assunto aí, que foram as questões que caíram já em outros concursos, né, em vários concursos, e a gente vai perceber como é que todas essas partes da física que a gente viu separadamente, como é que elas podem cair em algumas questões, tá? E prepare-se, ajeite aí a sua poltrona, porque nessas questões que a gente vai resolver daqui a pouco, né, da 15 até a 22ª, tem muita questão pancada, tá? Tem umas questões aí com nível realmente bem alto e a gente precisa detalhar direitinho para poder você compreender, e a gente vai fazer isso, fica tranquilo. Então vem comigo, olha só, o que eu preciso saber sobre colisões? Primeiro, que a gente resolveu até o bloco passado várias questões onde existia a conservação da quantidade de movimento, só que ele sempre te dizia o que acontecia após a colisão. Você tinha lá dois corpos inicialmente, colidiam, e ele dizia o que acontecia com um dos dois após a colisão. Na grande maioria até, havia a colisão e eles saíam andando juntos. Então, você tinha uma única variável após a colisão. Já aqui, esse tipo de assunto realmente é o ápice da dificuldade. Por quê? Porque ele dificilmente vai te dizer o que acontece após a colisão. Somos nós que temos que ter esse trabalho aí, essa tarefa de destrinchar e realmente entender o que é que vai acontecer após a colisão. E aí eu vou te passar um bizuzinho na hora que a gente chegar na questão, que é para poder você matar toda e qualquer questão, não ter dificuldade nenhuma. Vamos lá, o que eu preciso saber? Existem três tipos de colisão. Esses aqui, ó, que você está vendo em azul, são os nomes técnicos que você encontra nos livros, nas apostilas, mas se liga que a CESP gosta muito de colocar dois nomezinhos diferentes. Por exemplo, o primeiro deles é chamado de perfeitamente elástico. CESP gosta de chamar muito assim, ó, somente de elástico, tá? Mas na hora que ela falar que é uma colisão elástica, já fica aí embutido aí que ele está se referindo a esse tipo de choque, perfeitamente elástico. Nós temos também o parcialmente elástico e temos o inelástico. CESP também gosta muito de usar esse termo aqui, ó, muito mesmo, tá? Anelástico, tá? Então, esses termos aqui que eu estou colocando em vermelho para você, são exatamente os termos que CESP gosta de pegar o candidato, tá? Mas são sinônimos, tá? Tá, e o que significa dizer esses nomes? O que difere um do outro? Vamos lá, tem várias diferenças, vamos começar pelas mais simples. Esses dois aqui, ó, tanto o perfeitamente elástico quanto o parcialmente elástico, ou seja, os dois que são elásticos, são os tipos de colisão que após o ocorrido, eles separam-se. Então eu vou colocar aqui, após a colisão, eles separam-se. Já o tipo do inelástico, após a colisão, eles juntam-se, tá? Eles vão sair andando como se fosse um corpo só, como se fosse um carro, colidiu na traseira de um caminhão, engavetou, né, como se chama, e saem andando os dois juntos ali como se fosse um corpo só a partir desse momento, tá? Então, a primeira característicazinha que você vai ter é exatamente essa. Na hora que ele colocar na questão, considere uma colisão do tipo, e citar o tipo de colisão, automaticamente você já tem que fazer o link com essas palavrinhas aqui, ó. Se foi elástico,
então é porque após a colisão você continua com dois corpos. Ou se foi inelástico, significa dizer que após a colisão, aquela quantidade de corpos que você tinha vão se tornar um único corpo, tá? Esse é o primeiro passo. Outro detalhe, com relação à quantidade de movimento. Aqui você não pode, nem deve, de jeito nenhum, cair nessa pegadinha. Olha só, a quantidade de movimento, CESP gosta muito desse nomezinho aqui, ó. Momento linear. Pelo amor de Deus, não vá confundir as coisas, ó. Momento linear e quantidade de movimento são absolutamente a mesma coisa. E nas três, você deve dizer assim, ó, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Em todos os três. Então, meu querido, não tem o que você confundir aqui não. Com relação à quantidade de movimento, nos três existe conservação. E eu já vi várias questões falando isso. No choque, o que difere a colisão inelástica da elástica é que há conservação de movimento e a outra não há. Há conservação do momento linear e outra não há. Certo ou errado? Errado. Ó. Em todas três existe conservação da quantidade de movimento. Tá? Então é exatamente o primeiro passo que você usa para poder dar a solução das questões. Esse é o primeiro passo. Com relação à energia, o que a gente pode dizer? Que nesse aqui, ó, chamado de perfeitamente elástico, porque se você reparar, até agora, esses dois primeiros aqui, ó, estão sendo absolutamente iguais. Os dois separam-se, após a colisão, os dois separam-se. A conservação da quantidade de movimento existe para os dois, então até agora está sendo a mesma coisa um com o outro. Então o que é que vai diferir um do outro? É exatamente a tal da energia. Você vai dizer que a energia cinética inicial é absolutamente a mesma energia cinética final, tá? Daí ele ser chamado de perfeitamente. É o único caso onde existe também a conservação da energia. Nos três eu posso dizer que existe conservação da quantidade de movimento, mas conservação da energia, o único que conserva é exatamente o perfeitamente elástico. Por isso que eu vou colocar para você agora de cores diferentes. Os que estão de vermelho, ó, todos ficam iguais, todos se conservam. Já o que eu vou colocar de preto, não. Ó. Então, posso dizer que a energia cinética final, no caso do parcialmente elástico, ela vai ser menor do que a energia cinética inicial. E você não precisa decorar isso, é só você entender o que você está fazendo. Quando você tem uma colisão, quando você escuta uma colisão, olha como eu falei, você escuta. Então tem um efeito sonoro, então significa dizer que uma parte da energia que eles tinham no começo, a energia cinética que eles tinham no começo, ela vai ser perdida na forma de energia sonora ou de energia térmica, ou até as duas, tá? Então significa dizer que se uma parte foi perdida, significa dizer que a energia cinética final vai ser menor do que a inicial. E com relação ao inelástico, nessa daqui é a mesma coisa, diria até que é um pouco mais agravante, a energia cinética final, ela é muito menor. Esse muito menor você escreve assim, ó, muito menor do que a energia cinética inicial, tá? Ó, inicial, tá? Então não esquece, o que eu coloquei aqui em vermelho para você são exatamente as informações que a gente pode dizer que vão se conservar. Repare que a quantidade de movimento se conserva em todos e a energia cinética só se conserva no perfeitamente elástico. Feito isso, a gente agora pode perceber que todos eles terão as suas características particulares, tá? Nesses dois aqui, ó, conserva a quantidade de movimento? Ok. Conserva a energia cinética? Não. Porém, esse aqui separa-se do outro corpo, né? Após a colisão continua separado. Já o inelástico, juntos. Então, agora você, com essa tabelinha aqui, eu tenho certeza que você resolve qualquer questão. Então, na hora que você pegar uma questão, percebeu que é sobre colisão? Deixa essa tabelinha do lado e vai tirando as suas conclusões. Eu garanto que assim você vai conseguir matar qualquer questãozinha, tá? Outra informação, como eu te disse, nesse tipo de questão que envolve colisão, você muitas vezes tem duas variáveis após a colisão. Ele quer saber a velocidade dos corpos após a colisão. E em umas questões mais simples, ele te dá pelo menos uma para você descobrir a outra. Já nessas que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, ele não te dá nenhuma. Então, são duas variáveis, logo eu preciso de duas equações. A primeira a gente monta com isso aqui, e a segunda com o coeficiente de restituição, que vai ser representado por essa letrinha E, como você está vendo aqui.
E o que é esse tal desse coeficiente de restituição? Você vai colocar assim, ó, é a velocidade relativa depois da colisão dividido pela velocidade relativa após não. Velocidade relativa antes da colisão, tá? Então, o que você precisa para montar uma segunda equação é exatamente esse tal desse coeficiente de restituição, que é representado assim. Então significa dizer que para eu calcular esse E, que é o tal do coeficiente, eu preciso saber do resultado dessa divisão. Ok. E essa divisão é de quem? É da velocidade relativa. E o que é velocidade relativa? A gente viu isso lá no comecinho, lá na parte de cinemática, mas vou relembrar aqui com você para poder te ajudar. Quando você tem corpos andando em sentidos opostos, como é que eu calculo a velocidade de um em relação ao outro? Daí o nome relativa. Quando eles estão em sentidos opostos, a velocidade relativa nada mais é do que a soma das duas. E como é a soma, não me interessa quem é maior, você simplesmente vai somar. Tá? Então, aquela historinha até que a gente falou, imagine dois veículos andando em sentidos opostos, um com 70 e o outro com 80 km por hora. Os dois vão colidir. É a mesma coisa que o quê? Que um deles está parado e o outro está com quanto? 150 km por hora. De onde eu tirei esse 150? Sentidos opostos, a relativa é a soma, tá? Então seria o mesmo estrago, seria o equivalente, vamos dizer assim, tá? Já quando eles estão no mesmo sentido, você diz que a velocidade relativa, ela nada mais é do que a diferença. Só que agora a diferença pra gente, o que é que eu te aconselho? É você colocar a velocidade do maior menos a velocidade menor. Só corrigindo, não é a velocidade do maior corpo, tá? É a maior velocidade menos a menor velocidade. Essa seria a velocidade relativa quando eles estão no mesmo sentido. Quer sejam os dois para a direita, quer sejam os dois para a esquerda. E em sentidos opostos, quer sejam se aproximando, quer sejam se afastando. Essa é a equaçãozinha que você vai precisar. Então, essas aqui que estão em azul, ó, é exatamente o que você vai substituir aqui. E aí vão aparecer as variáveis para poder você conseguir montar um sisteminha com a equação que vai juntar-se com a tal da quantidade de movimento, tá bom? Alguma coisa é normal que fique assim meio confuso, você não entender, realmente é muita informação, mas não se preocupe que na hora que a gente resolver aquela questão, eu não vou nem apagar isso aqui e vou resolver aquela questão utilizando essa tabela, que é para poder você ficar sempre aí entendendo o que a gente está colocando, por que eu coloquei aquilo, por que não coloquei, e aí você realmente alavancar os teus estudos e estar afiado para esse tipo de questão. Só preciso que você guarde essas informações aqui, ó. Coeficiente de restituição, eles têm alguns valores, tá? Quais são? No caso do inelástico, esse E sempre vai ser zero. No caso do E, coeficiente de restituição, quando é uma colisão inelástica, o E vale zero. Já quando é perfeitamente elástico, o E vale 1. Não tem unidade, tá? É adimensional. E quando for parcialmente, aí é um valor entre 0 e 1. Que aí você realmente não precisa decorar, tá? Não precisa saber. A questão geralmente te dá essa informação. Quando ele é parcialmente elástico. Mas se for perfeitamente elástico ou inelástico, ou esses nomes aqui, como a gente falou, né? Tem que ficar implícito que ele está querendo te dar essa informação. Que aí você vai pegar, substituir nessa aqui para poder conseguir montar uma equaçãozinha, uma segunda equaçãozinha, para juntar com a conservação da quantidade de movimento e aí resolver a sua questão, tá bom? Então, em resumo, tá? O que a gente precisa saber sobre colisões são exatamente essas informações e o resto é aplicação, tá? Alguma dúvida que tenha ficado, não se preocupe, realmente é muita informação, mas à medida que a gente for resolver agora aquela questão 15 ali, da 15 em diante, você vai perceber que tudo que eu estou comentando aqui vai ser relembrado ali e você vai dominar esse assuntozinho, até porque ele vai ser meio que uma receitinha de bolo, tá? Você vai ver que eu vou resolver a primeira, eu vou te dar o bizu, como é que você resolve sempre isso, você vai sempre obedecer um passo a passo. Então, a partir das próximas, eu tenho certeza que já vai começar a facilitar para você.
Então vamos lá para a questão de número 15? Olha o que a questão 15 diz aí para a gente. Vamos lá, para a nossa primeira questãozinha dessa parte de colisões. Já preparei para você aqui mais ou menos enunciado. Ele diz que tem um corpo de massa m e ele choca-se frontalmente com outro corpo de massa 4m que estava inicialmente parado. O corpo A estava com essa velocidade, 10 metros por segundo, e o B estava parado. E tem dizendo aí no enunciado, ó, ele é perfeitamente elástico. Se é perfeitamente elástico, já cabe a você entender que se é perfeitamente elástico, o E vale 1. Então você já vai guardar essa informaçãozinha aqui para poder descobrir isso aí. E o que ele quer saber, ó, a afirmação que ele coloca, os módulos das velocidades dos corpos após a colisão são 4 e 6 metros por segundo. Será? Então, em outras palavras, ele quer saber as duas velocidades. Olha o que eu te falei. Já que é um choque perfeitamente elástico, eu já posso olhar lá na minha tabela e já percebo que eles vão separar-se após a colisão. Eles estavam separados antes, vão colidir e vão continuar separados. Então, cada um vai ter sua velocidade. E o que ele quer é exatamente isso, a velocidade de cada um. Então, você percebe duas variáveis. Se eu tenho duas variáveis, eu vou precisar de duas equações. Vamos montar. O que a gente diz? O primeiro passo é você usar a conservação da quantidade de movimento, porque ela vai ser válida para qualquer um. Só que para montar aquilo ali, eu preciso da situação antes da situação depois. E eu não sei nada depois. É aqui onde mora o detalhe. Preste atenção. O que é que eu digo para você fazer sempre, tá? Sempre. O que a gente vai colocar aqui é meio que um chute. E aí, no final da questão, é que a gente vai ter certeza se esse chute está certo ou não, tá? Mas é um chute que a gente coloca exatamente para facilitar as suas contas. O que é que você faz? Você bota que o corpo B vai andar para a direita com uma velocidade V'B, diferente daquele estava, né? Que é VB aqui, V'B. E o corpo A eu coloco para andar para a esquerda, tá? Sempre, sempre, sempre eu faço esse esqueminha. Por que eu faço isso? Eu não sei se isso vai acontecer, mas na hora que eu faço isso aqui, eu estou colocando para andarem após a colisão em sentidos opostos. E como eles estão em sentidos opostos, eu já sei que a velocidade relativa nada mais é do que a soma. E aí tanto faz ser A mais B ou B mais A, tudo vai dar na mesma, tá? Agora se você falar, não, eu acho esse aqui, realmente até óbvio que esse aqui vai andar para a direita, né? Já que ele estava parado e recebeu uma colisão pela esquerda, com certeza ele vem para cá. Mas esse aqui eu não sei. Então pode ser que alguém ache assim, não, eu acho que ele vai bater, mas ele continua andando um pouquinho para frente. Pode ser que outra pessoa ache que ele colida e fique ali parado. Tá? Então, como a gente não tem certeza disso daí, a gente pode até dar um chute direcionado. Mas como a gente não pode estar perdendo questão, então o que é que eu sugiro? Coloque essa ideia, os dois para andar em sentidos opostos. E no final é que a gente vai ter certeza se está certo ou se está errado. Muito bem, segundo passo, esse é o primeiro passo do bizuzinho que eu te falei. Qual é o segundo? Referencial. Por que eu preciso ter cuidado com o referencial? Repare que você tem velocidades em sentidos opostos. Ó. Essas duas estão para a direita e só essa aqui para a esquerda. Então, significa dizer que eu tenho que adotar um referencial. Esse referencial vai ser esse aqui. Ó. Eu vou adotar esse. Por que esse? Opção minha, tá? Não era obrigado a adotar positivo para a direita, não. Você poderia ter colocado positivo para a esquerda. O referencial é sempre seu, não esquece disso. Desde a cinemática que a gente fala isso. O que é que eu sugiro? Mais uma vez, bom senso. Se eu estou vendo que eu tenho duas para a direita e só uma para a esquerda, é óbvio que eu vou querer colocar positivo para onde tiver mais velocidade, tá? Então, significa dizer que eu estou dizendo que essa aqui vai ser positiva, estou dizendo que essa daqui vai ser negativa e essa daqui eu estou considerando que vai ser positiva. Já essa aqui vai ser zero, é claro que não precisa colocar sinal, tá? Então agora podemos substituir na nossa primeira equação, vamos lá. O que é que diz lá a minha primeira informação? Para qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Então vamos lá, analisar. Antes da colisão, tenho quantos corpos? 2. QA mais QB. Após a colisão, continuam dois corpos, é perfeitamente elástico. Eles separam-se. Então, Q''A e Q''B. Vamos substituir. Quantidade de movimento de A, massa de A, VA, mais massa de B, VB. É igual. Após a colisão,
a massa de A vezes V'A, repare que a velocidade de A após a colisão é diferente, mais a massa de B vezes a velocidade de B após a colisão. Agora a gente vai substituir o que a gente tem e o que a gente não tem. Repare que a velocidade de B antes da colisão é zero, então já posso dizer que isso aqui, ó, zero. Massa de A, M, só disse que é M. Velocidade de A, 10. E o sinal positivo vai ser igual, do outro lado, massa de A, M. Estou falando agora após a colisão, ó, massa de A, M. V'A, não sei, mas nós adotamos como sendo negativo. Vou colocar tudo em vermelho aqui, que fica melhor para você estudar. Massa, velocidade de A após a colisão, nós consideramos como sendo negativo. No final é que eu vou ter certeza se está certo ou se está errado. Mais, massa de B, 4M, e V'B também não sabemos. V'B. E nós adotamos que sinal para ela? Positivo. Tá, pronto, agora é só organizar as nossas informações. Aqui você já percebe que a gente pode simplificar as massas. Ó, se eu dividir todo mundo por M, ó, todo mundo por M, vai sobrar apenas, organizando aqui a nossa equaçãozinha, vai ficar assim, ó, 4V'B menos V'A, isso vai dar igual a 10. Repare que a equação que a gente acabou de encontrar, ela tem duas variáveis, exatamente o que a gente tinha comentado no começo. Por isso que você precisa do tal do coeficiente de restituição, que ele vai te dar uma nova equação, para poder você montar aí um sisteminha. Então essa é a nossa primeira equação. Tem duas variáveis, preciso de mais uma equação com essas duas variáveis. Vou usar o tal do coeficiente de restituição, vamos nós. Então vai ficar E igual velocidade relativa depois da colisão, como é que eles estão? Ó, nós adotamos os dois para andarem em sentidos opostos. Então, se tem sentidos opostos, soma ou subtrai? Com certeza, soma. Vai ficar V'A mais V'B e a velocidade relativa antes. Ora, antes esse aqui é zero, está parado. Então, tanto faz 10 mais 0 ou 10 menos 0, embaixo com certeza vai ficar só 10. E como é uma colisão perfeitamente elástica, você pode pegar no lugar desse E e colocar 1. Opa, apareceram exatamente as duas mesmas variáveis que eu já precisava para cá. Tá vendo qual é a sacada? Então, se você organizar isso aqui, vai ficar V'A mais V'B igual a 10. Pronto, acabei de montar nossa segunda equaçãozinha. Então, agora, física, acabou-se. Agora, tratar de matemática. Como é que eu vou resolver isso? Tenho duas equações. Vou montar o nosso sistema. Primeiro, 4V'B menos V'A vai ser igual a 10. E a outra informação, V'A mais V'B, isso aqui também está dando 10. Como é que eu vou resolver? Tem várias maneiras, tá? Você pode usar a substituição, a adição. Aqui eu vou usar a soma da de cima com a de baixo. Ó. A adição. Para quê? Porque aí eu cancelo esse com esse, ó, V'A com menos V'A, e fica 5V'B vai ser igual a 20. V'B vai dar igual a 4 metros por segundo. Repare que deu positivo. Guarda bem essa informação que a gente vai já precisar dela. Como é que eu faço para descobrir agora o V'A? Ah, agora é festa. Ó. Você pode substituir esse V'B aqui ou aqui, você que escolhe. Vou substituir aqui que fica mais fácil. V'A mais 4 igual a 10. Então, significa dizer que V'A vai dar 6 metros por segundo. Repare que também deu positivo. Tá? Muito cuidado nesse momento aqui, tá? Encontramos aí, chegamos à resposta, 4 e 6 metros por segundo. O que é que eu preciso que você entenda? Preste atenção. Esses dois aqui, ó, a gente não sabia. Isso aqui foram chutes. E esse chute que a gente deu foi considerando que esse é positivo e que esse é negativo. Tá, e o que é que tem a ver? Cuidado agora. As duas velocidades que a gente encontrou deram positivas. O que significa dizer isso? Significa dizer que os dois estão para a direita? Negativo. Negativo. Cuidado. Lembra que o que a gente fez foi chute.
Na hora que eu substituir aqui, eu já substituí considerando o sinal que eu achei que era. Se o resultado que você encontrou deu positivo, significa dizer que o chute que você deu, na verdade, não é chute, ele está corretíssimo, tá? Então, sinal de positivo aqui significa dizer que o sentido que você adotou está correto. Não é porque ele está para a direita, não. Ele está concordando, o sinal aqui de positivo significa dizer que ele concorda com a armação que você fez. E o que der negativo significa dizer que discorda do sentido que você fez. Então, como essas duas aqui deram positivas, significa dizer que elas estão concordando com o sentido lá que a gente adotou. Tá? Então, eu posso dizer que realmente o B vai para a direita e posso dizer que o A realmente, após a colisão, ele vai voltar. Então, na nossa questão, a resposta deve ser: a velocidade de A será 6 metros por segundo para a esquerda. Com certeza vai ser para a esquerda, mesmo sendo positivo, porque esse sinal aqui não tem a ver com o referencial, ele tem a ver com o sentido que você adotou. Eu achei que era para a esquerda, como deu positivo, significa dizer que ele concorda com isso. E o B ele vai ter essa velocidade para a direita. Cabe a você agora fazer a análise do que ele está dizendo na questãozinha. Tá? Qual é a afirmação que ele coloca aí na questão 15? Ele diz que os módulos das velocidades dos corpos após a colisão são 4 e 6 metros por segundo. Corretíssimo nossa questão de número 15, tá ok? Então a questãozinha inicial aí sobre colisões, para poder a gente pegar o embasamento, você vai ver que isso aqui agora vai ser uma coisa muito comum, tá? O ritual sempre vai ser esse aí. E vou fazer logo agora com você a questão 16 e 17, que elas são exatamente do mesmo enunciado, tá? Vou aproveitar esse nosso espaçozinho aqui para a gente fazer essa questão 16 e 17 aí. Dá para a gente fazer aqui. Sugiro que você volte a esse vídeo, tá? Resolva sozinho essa questão, sem olhar para a solução, claro, tá? Para poder você ver como é que você está indo, se você pegou realmente o caminho das pedras, se pegou o bizu, o que é que você tem que fazer, o que é que não tem que fazer após a colisão, já que ele não te dá nenhuma pista, porque você vai ver que isso vai ser um ritual. Toda e qualquer questão que a gente pegue daqui para frente, você vai ter que fazer essa armaçãozinha, é a melhor saída que você tem, tá? Então, já na questão 16, vou montar com você aqui o que ele está dizendo, a questão 16 e questão 17. Ambas são relativas ao mesmo enunciado, vamos nós. Ele diz assim, ó, a esfera A, se ele não te der a situação, não te der a figura, não perca nem tempo, faça o esqueminha. Por quê? Porque é importante que você saiba os sinais, tá? E às vezes o sinal você só coloca quando você faz a figura. Então essa aqui é a minha situação inicial, é o que eu tenho ó, antes da colisão. O que é que eu tenho antes? Pela figura eu estou vendo que o A está andando para a direita, com uma velocidade, ele disse, vou colocar bem aqui, de 12 metros por segundo. A massa do ar, meio quilograma, 0,5 quilograma. A esfera B, ela está andando em sentido contrário, então realmente eles vão colidir sem a menor dúvida, né? Velocidade de B, que é que ele diz? Vale 1 metro por segundo, está bem lento comparado com o outro, né? 1 metro por segundo. E a massa dele, 3 quilogramas. Só checando as informações, massa de A, meio, massa de B, 3, velocidade de A, 12, velocidade de B, 1 metro por segundo, e ele está em sentido contrário realmente, como disse aí a questão, tá? Ele fala alguma coisa sobre o tipo de choque, a superfície de apoio horizontal, sem atrito, o choque é frontal, como já era de se esperar, e perfeitamente elástico. Opa, então ele já está garantindo para a gente que o coeficiente de restrição vale 1. Essa informação é preciosíssima. Aí ele quer saber, como já era de se esperar, as velocidades após a colisão e quer saber também na questão 17 para onde eles vão andar, que é exatamente a aplicação daqueles referencialzinho que a gente adotou para saber o que é que vai acontecer. Então vamos nós, o que é que a gente comentou? Você sempre vai adotar aquela situaçãozinha que após a colisão,
mesmo que você não tenha certeza, você só vai ter certeza quando você chegar no final da questão, você adota, ó, A para a esquerda, com uma certa velocidade V'A, e o B para a direita, com uma certa velocidade V'B. Deixa eu pegar outro pincel aqui, que esse preto cansou. Tá? Então, você tem aqui, ó, A, adotei para a esquerda, mesmo sem ter certeza. E o B, adotei para a direita, também não tenho certeza disso. As massas dos dois são bem diferentes, ó, assim como também as velocidades. Então, não dá para a gente ter muita ideia aqui do que vai acontecer. Então, vamos aqui para as nossas continhas. Esse é o A, esse é o B, esse é o A, esse é o B. Qual é o primeiro passo que a gente tem que ter? Montar a história da conservação da quantidade de movimento. Vamos nós. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Para isso, lembra que precisamos do referencial. Vou adotar o padrão, tá? Tudo que tiver para a direita, nós vamos considerar positivo. Então, essa velocidade eu vou considerar positiva, essa aqui negativa, essa negativa e essa daqui positiva. Para poder a gente substituir aqui, né, na nossa primeira equação. Vamos nós. Vou logo substituindo. Ó, quantidade de movimento antes. Tenho dois corpos. Então, fica MAVA positivo. Positivo. O que mais? Agora, MBVB. Repare que o VB está em sentido contrário, logo eu vou adotar negativo. Isso vai ser igual. E depois eu continuo com os dois corpos separados. Se eles estão separados, então fica MA, V'A, ó, velocidade diferente da inicial, e o V'A eu adotei negativo. MB, V'B. E o sinal para V'B vou considerar positivo. Pronto, agora vamos só substituir o que a gente tem. Vamos embora. Massa de A, meio quilograma. Colocar aqui sim, 1 sobre 2. Velocidade de A, 12. Menos massa de B, 3. Velocidade de B, 1. Igual. Do outro lado, massa de A, meio. Aqui vai ficar então menos meio vezes V'A. Mais massa de B, 3 vezes V'B. Repare que já começou a acontecer o que aconteceu na questão passada. Ó. Você tem, de novo, duas variáveis. Vamos organizar esse negócio aqui? Esse 12 com esse 2 dá um 6, menos 3 é igual. Trocando aqui de posição, ó, fica 3 V'B menos V'A sobre 2, só para ficar um pouquinho mais organizado. Vamos fazer o seguinte, para poder desaparecer esse 2 aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 2, tá? Para simplificar e desaparecer essa fração. Então, aqui vai ficar o seguinte, 6 menos 3 dá 3, vezes 2, 6, igual. 3 vezes 2, 6 V'B, menos esse aqui vezes 2, sobra só o V'A. Essa é a nossa primeira equação. E como você está vendo, duas variáveis. Preciso de mais uma equação, vamos nós. Segunda equação, a gente sabe que você monta com o coeficiente de restituição. Velocidade relativa depois, dividido pela relativa antes. Depois, os dois estão no mesmo sentido ou sentidos opostos? Opostos. Se tem sentidos opostos, soma ou subtrai? Soma. Então, aqui vai ficar V'A mais V'B. Ó. Repare que em cima é sempre após a colisão. E embaixo a relativa antes da colisão, que também estão em sentidos opostos. Então, também você vai somar VA mais VB. Agora, substituir. Como é uma colisão perfeitamente elástica, isso aqui vale 1. Igual V'A mais V'B. E embaixo, a soma das duas antes, 13. Então, vai ficar V'A mais V'B igual a 13. Eis nossa segunda equaçãozinha. Se eu tenho duas equações com as mesmas duas variáveis, tem um sistema. Mais uma vez, física, acabou-se. Vamos resolver agora matemática. Vai ficar ó, 6V'B menos V'A igual a 6. E o outro, V'A mais V'B igual a 13. Se eu somar, ó, de novo, a de cima com a de baixo, a mesma ideia que eu tive na outra, ó, esse vai embora com esse, vai ficar
7V' igual a 6 mais 13, isso aqui vai dar 19. V'B vai ficar 19 dividido por 7, que dá 7 vezes 3, 21, 2,7 mais ou menos, aproximadamente 2,7 metros por segundo. Essa é a velocidade do B. E repare que o B deu positivo, já já vamos relembrar aquele negócio. E V'A, então, quem vai ser V'A? É só substituir, vai ficar, ó, V'A mais 2,7 é igual a 13. V'A vai dar 13 menos 2,7, isso dá aproximadamente 10,3 metros por segundo. E também deu positivo. Se também deu positivo, o que significa dizer? Que os dois que nós inicialmente chutamos, vamos dizer assim, ó, a gente colocou esse para a direita e esse para a esquerda sem saber que ia acontecer isso mesmo ou não, acabou dando certo, ó, porque as duas velocidades deram positivas. E o que significa dizer que o resultado deu positivo? Não significa dizer que eles estão para a direita, significa dizer que eles estão concordando com o que você adotou lá no começo. E o que eu adotei? Que o B vai para a direita e que o A vai para a esquerda. E eles estão exatamente concordando com isso. Então, o A vai ter essa velocidade e vai ser para a esquerda, e esse aqui vai ter essa velocidade para a direita. Aí você pode estar aí se perguntando, e se não fosse positivo, desse negativo? Significa dizer que o valor era aquele, só que o sentido que você tinha adotado é que estava errado. Era só inverter o sentido, pronto, e acabou-se. Tá? Então a resposta seria, suponhamos que aqui tivesse dado negativo. O que significava dizer? Significava dizer que o A tem aquela velocidade, mas não para a esquerda, vai ter para a direita. Porque se deu negativo, está discordando do que você colocou lá naquela situação. Tá ok? Então, questão 16 e 17, acho que já podemos matar aí o gabarito. Vamos ver? 16, ele diz assim, os módulos das velocidades de A e B após o choque são, respectivamente, 9,5 e 3,5. Não, senhor. Tem esses valores aqui, não. Então, questão 16, errado. Questão 17. Ambos se movimentam para a direita após a colisão. Negativo, ó. Um está para a direita, ok, mas o outro está para a esquerda, tá? Então, questão 16 e questão 17 estão erradas, tá? Então, já fizemos aí a questão 15, o gabarito dela correto. 16 e 17 acabamos de resolver aí, né? Elas estão erradas, as duas afirmações. Mas você percebe que as duas são basicamente a mesma ideia. E daqui para frente, a ideia não vai ser muito diferente disso aí não. É um ritualzinho. Então, não precisa ter medo desse assunto, tá? Você viu aí que ele precisa realmente de alguns assuntos iniciais, como conservação da quantidade de movimento, energia. Em umas questões aí que eles podem acrescentar algumas solicitações, a gente vai colocar no momento devido, tá? Pode ficar tranquilo aí que a gente vai resolver outras ainda que cobrem outras coisas, tá? Mas esse aí basicamente é o trivial que a gente precisa saber, tá bom? Então vamos para a questão 18 e 19, mas isso somente lá no próximo bloco, tá? Te aguardo.